fazer uma colocação. O que eu acho que é importante a gente ressaltar é que essa questão da minha ida para a Umbanda é a minha história. Isso não é uma regra para todo mundo, né? Existem, no grupo que eu tinha lá, tinha apômetra católico, né? Enfim, é que eu, na minha história espiritual, na minha necessidade de evolução, me foi colocado o caminho da Umbanda e eu estou seguindo. É uma religião maravilhosa, linda, só que é minha história. O Fábio não precisa ser umbandista, quem está assistindo não precisa ser umbandista para fazer um trabalho apômetra bacana, né? Então é bom deixar isso claro. Ah, mas eu sou católico. Ótimo, siga seu caminho e é isso que vai ser usado o teu conhecimento do catolicismo para o trabalho de ajuda ao próximo. Ah, eu sou kardecista. Ótimo, é assim que funciona. É que eu volto a dizer, esse caminho que eu estou narrando é o meu caminho, não necessariamente o de todo mundo. É bastante interessante. Tem uma passagem no livro, se não me falha a memória, do Corpo Fechado, do Robson Pinheiro, que Pai João de Aruanda ele traz, né? União sem fusão, separação sem distinção. E ele diz que cada escola religiosa, filosófica ou científica, dentro desse aspecto que a gente está falando aqui, a gente pode tratar os conceitos magísticos como uma ciência, ela está de acordo com o nível intelectual, emocional, energético de cada indivíduo. Existem indivíduos que vão transitar melhor dentro da esfera espírita, kardecista, existem indivíduos que vão transitar melhor dentro da esfera umbandista, existem pessoas que vão transitar melhor dentro de uma esfera sem denominação nenhuma, dentro de um mix de coisas, dentro de uma linha xamânica e assim por diante. Mas a gente percebe que há uma grande... é o mais do mesmo, com um linguajar diferente, com um vocabulário diferente. Aqui no grupo nós temos, é curioso isso, nós temos uma evangélica que trabalha com a gente. Ela, por longa data, ela dirigiu um grupo evangélico que acolhia homoafetivos e aí ela, passado-se um tempo, ela rompeu com esse grupo, teve um contato através do cunhado e da irmã aqui com o núcleo Vida Plena, fez o curso de apometria e trabalha às segundas-feiras conosco, utilizando os recursos que ela tem, sendo uma ferramenta. Não sei se você se recorda de algum caso interessante. Nós temos os estudos de caso aqui. Se quiser narrar um caso pra gente do uso da ferramenta, um caso curioso, engraçado, enfim, fique à vontade. Tem alguns casos, né? Eu e o Fábio, a gente já está há muito tempo na apometria, então tem bastante casos, né? Eu vou começar com o lado mais leve, né? Que foi mais interessante. Eu estava atendendo um consulente do eixo umbandista, antes de eu ser umbandista, já vai fazer quase uns 6 anos, mais ou menos, que aconteceu esse atendimento, ou mais, tá? E no final do atendimento, a gente pediu para limpar, né, a casa dele e foi colocada uma equipe da Umbanda, até pela afinidade dele, espiritual e energética dele, né? E na hora que a gente colocou a equipe da Umbanda para limpar, começou um cheiro de incenso dentro do centro, que foi um absurdo. A gente era um sobrado, né? O pessoal lá de cima falou, nossa, o Sérgio acho que acendeu um incenso lá embaixo, né? E a gente falou, nossa, o pessoal lá de cima acho que acendeu um incenso, né? Mas um cheiro maravilhoso, mas muito marcante, um cheiro delicioso. Aí, inclusive, um dos médiuns da mesa, que a gente terminou o atendimento, saiu, foi ver se ninguém tinha acendido um incenso fora da casa. E não tinha incenso aceso nenhum, né? Então foi uma manifestação muito legal. Uma outra situação que foi muito interessante foi lá na própria casa kardecista, e eu trabalhava às quartas-feiras na sessão de desobsessão, ou de doutrinação, como dizem em outras casas, né? E, como eu falei, era uma casa de mente aberta. Quem dirigia a sessão de desobsessão era um preto velho. Era o Juarez, né? E ele chegou para mim e falou, ele me chamava de Menino Sérgio. Menino Sérgio,
você pode atender uma pessoa, tinha uma pessoa lá na roda, com aquela coisa lá, né? Eu falei, com a apometria? Ele falou, isso aí. Eu falei, posso. Tinha outros apômetras no grupo, né? Ele falou, tá bom, então pode começar. Eu falei, tá bom. Aí a gente começou o atendimento dentro do grupo da sessão de desobsessão, e eu via o Juarez andando de um lado para o outro, assim, só estalando o dedo, e andando rápido em volta do grupo, né? E até estranho, porque ele andava devagarzinho, e aquele dia ele estava todo agitado, né? Uhum. E quando terminou o atendimento, ele falou, vixe, se eu não me seguro eu caio, de tanta energia que estava rodando aqui. Então foi uma situação engraçada, assim. Agora, tem o lado mais pesado, né? Como eu falei, as cisões, os ataques, né? Porque isso é uma instabilidade emocional, de pensamento, de, como diz na Umbanda, firmar a cabeça, né? Das pessoas, do grupo. Então, quando começam as questões individuais de ego, de ciúme, de mas ele gosta mais dela do que de mim, etc, etc, você tem esse desequilíbrio, essa instabilidade energética, e aí começa a provocar ataques, rachaduras na nossa cúpula de proteção, que é o que os médiuns percebem, veem. Infiltração, às vezes você está num atendimento lá, você vê toda a cúpula de proteção, mas de repente você olha, tem uma entidade ali que o médium percebe que não é da equipe, não está ali só como observador, como xereta, para levar o leve trás, né? Isso aconteceu. O que a gente teve que fazer foi parar os atendimentos. A gente estava muito, como eu falei, na quantidade e não na qualidade. Isso é um erro também, porque você começa a misturar energias, começa a querer ser o grande salvador da pátria, atender 25 por noite, e não dá, né? Você não tem nem capacidade física, energética, espiritual para fazer isso. É a perna que eu falei, né? O passo maior do que a perna. E a gente teve que parar o atendimento durante uns 2 ou 3 meses para reestruturar todos os processos. A gente fez uma reengenharia, usando lá a técnica acho que é dos 5S, sei lá, alguma coisa assim. Um cara era consultor, ele fez todo o mapeamento de processo, desde o atendimento do consulente, a ficha de anamnese, quem faz isso, quem faz aquilo. A gente montou esse processo para atender 2 pessoas por noite. E era o suficiente. Aí a cúpula voltou a se reestruturar, as pessoas que não estavam vibrando saíram, que eram justamente as que provocavam essa estabilidade, e a coisa fluiu e está fluindo até hoje nesse modelo e está tranquilo lá. Bacana. Uma vez eu ouvi uma máxima de Pai Antônio, um pai velho de uma casa aqui próxima, a qual ele me consultava, e ele disse para mim certa feita: filho, às vezes é necessário dar 2 passinhos para parar, dar 2 passinhos para trás para você pegar impulso para dar um salto maior. Isso não é vergonhoso. Eu já vi grupos terem cisões ou quebras maiores por teimosia e não perceber o momento, opa, tem algo errado, é necessário parar. Talvez paralisar o trabalho por 2, 3 meses, reestruturar toda a estrutura, desde, como foi dito aqui, processual mesmo, físico, humano, emocional, mental, para que isso restabeleça a energia e o trabalho e ele retome com eficiência e efetividade. Sérgio, me responde, médium, apômetra, precisa se tratar, precisa se cuidar? Mas muito! Ninguém é super-homem, né? Muito pelo contrário, a gente vira vidraça, né? Pancada, é porrada todo dia, né? E é o que eu falei, ninguém... porque eu tenho meus guias, eu tenho minha proteção, mas se eu não fizer por onde, se eu não fizer os meus 80%, eles têm os 80-20 deles com a gente também, né? A gente tem que se tratar, e é o que eu falo quando a gente trata terapeuticamente uma pessoa, eu falo do ser integral, que são os 4 pilares, né? Físico, mental, emocional e espiritual. É o banquinho, eu faço a analogia do banquinho, né? Se você não cuidar de um desses pés, o banquinho cai. Então você tem que ir no médico para cuidar do teu físico, você tem que ter bons pensamentos, uma vida tranquila, cuidar da tua ansiedade, do teu estresse,
Você tem que trabalhar as suas emoções, né? Numa terapia, num processo terapêutico, enfim, e você tem que trabalhar o teu espiritual, que é, né? Alinhando chakra, fazendo limpeza, tomando os banhos da Umbanda, trabalhando onde você pode e quer trabalhar. E eu falo que médium é que nem um motor elétrico, aquele que não trabalha, né, principalmente. O que acontece? Se você ligar um motor elétrico e segurar o eixo e ele não trabalhar, ele queima. A mesma coisa é o médium, né? Sou médium? Sou. Bicho, vai trabalhar porque vai sobrar pro teu físico.